continuando a parte 2 da aula de teoria democrática, quando eu falei, pessoal, no vídeo anterior sobre a origem grega da democracia, tomem um cuidado que o Robert Dahl chama atenção, que é o seguinte: na história humana é óbvio, pessoal, que deve ter existido muitos casos de democracia que às vezes ainda não foram relatados, né, que talvez no futuro a gente encontre, por incrível que pareça, né, talvez alguns achados na história, na arqueologia, de experiências que foram democráticas e não estão documentadas. Então não significa que Atenas foi o primeiro e foi o único caso maior acabado da ideia de democracia. Não, né? Então existiam algumas comunidades, enfim, ali, vikings e alguns povos, os cantões na Suíça, outros exemplos, até a própria ideia de república na Itália, do Império Romano, são, né, citações antes, evidentemente, antes do Império, na ideia da República Romana, tá? Também são possíveis exemplos de uma democracia mais antiga. Então tomem esse cuidado também, que é importante fazer essa referência. Então, pulando 2000 anos atrás, que nem diria alguns autores, nós temos então Thomas Hobbes. Vocês sabem, eu comentei com vocês numa atividade sobre os pilares da disciplina que Hobbes, ele é um dos principais autores que fala de teoria política, e principalmente ele é tido como talvez o primeiro a falar a ideia de contrato social, né? O primeiro contratualista que vocês vão analisar. Então, segundo uma interpretação evidentemente mais moderna do David Held, ao que talvez eu não concorde, alguns elementos do liberalismo, que eu já vou explicar para vocês esse outro conceito no próximo slide, tá? Quando eu falar de um outro autor, já estão em Thomas Hobbes, tá? E quem foi Thomas Hobbes, professora? Teve uma colega de vocês que fez uma fala sobre Hobbes, mas sinteticamente vocês vão ver isso com muito mais profundidade, com muito mais qualidade em Teoria Política 1, que vai ser a próxima disciplina que vocês vão ter na sequência do curso. Hobbes, ele compreendia que os seres humanos, eles tinham um problema em estado de natureza. Esse estado de natureza é uma noção hipotética, tá? Onde os indivíduos viveram antes de uma formação da sociedade. Não significa, e há um debate sobre isto, que em algum momento isto houve, né? Mas é que estado de natureza é a ausência de Estado, é a ausência de alguma organização coercitiva que faça com que os seres humanos se comportem de certa maneira. Então, se nós vivêssemos em um estado de natureza, tá? Eu já fiz essa referência em outra disciplina, eu não sei se foi nesta, né? Para quem já viu uma série chamada Walking Dead, né? Que eu estou aí terminando de assistir, eles falam sobre um pouco isso, né? Se desse um restart humano na sociedade, como é que nós nos comportaríamos? E na compreensão hobbesiana de Hobbes, as pessoas, né, atribuído aquela frase a ele, que ele nunca escreveu ipsis literis, tá? Que o homem seria o lobo do homem, mas essa é a ideia hobbesiana, que os homens estariam em estado de guerra permanente. Como assim? Olha, se nós tivéssemos ausência de polícia, de forças coercitivas do Estado, ia ser cada um por si, e se tu tivesse na rua, quem tivesse a maior força, muitas vezes militar, coercitiva, fosse mais forte, então poderia, em algum confronto, se sair melhor, e assim seria um estado de guerra permanente, de todos contra todos. Isso ele escreveu, né? Guerra de todos contra todos. Então nós criamos um Estado, né? O nascimento do Estado, de um contrato social. E por que pro David Held, esse outro autor, que é um autor que fala sobre teoria democrática, ele tem um livro escrito, se eu não me engano, Democracia, né? Tem eu acho que tem na internet em espanhol alguma versão desse livro, é muito interessante, tá? Ele mostra que há necessidade, Hobbes, já de algo essencial, que é a ideia de consentimento, a ideia de legitimidade.
tá? Mas não um consentimento do que a gente acha que deve, mas uma ideia de pacto social onde o Estado foi criado. Infelizmente esse pacto nunca ninguém assinou, né, pessoal? Nunca ninguém escreveu esse pacto, tá? E o Estado seria, no caso melhor, o absolutismo, a defesa do absolutismo do rei, que o rei deveria então preservar a comunidade, preservar o Estado aos seus súditos, e para isso ele poderia ter poderes quase que absolutos, por isso a ideia também de absolutismo, tá? Em John Locke, que é um autor um pouco mais, né, mais novo, diria assim, mas ainda assim bastante antigo, do século XVII, ele entende um pacto de natureza um pouco diferente, ou aliás, o estado de natureza um pouco diferente do Hobbes, mas aqui o pacto é de consentimento, tá? No sentido de que as pessoas têm que consentir algumas coisas e o Estado ele não pode tudo. Aqui, então, nós temos que falar sobre isto aqui, pessoal. Liberalismo, né? Basicamente, liberal significa três coisas. Na tradição dessa palavra, nós podemos dizer que existe o sentido político, que é o que eu vou explicar agora para vocês, e é o que o John Locke inaugura. Tem o liberalismo econômico, inaugurado por Adam Smith, que é um autor que vai nascer no século 18, né, um autor que vai nascer um pouco depois de John Locke, tá? E também tem aquela ideia de liberal e conservador, no sentido de que as pessoas mais liberais, elas são mais liberais em relação a alguns temas morais, como aborto, como casamento de união entre o mesmo sexo, né, pessoas do mesmo sexo, enfim, casamentos não tradicionais, que estão também mais liberais quanto à liberação de drogas, por exemplo, ao consumo de drogas, e isso não tem nada a ver com ser liberal político ou liberal econômico. Como assim, professor? Muitas vezes a gente utiliza a palavra assim, né? Ah, eu sou liberal ou não sou? Eu acredito que a maioria de vocês é liberal, tanto no sentido político, quanto no sentido liberal e conservador. Talvez alguns de vocês sejam mais conservadores, enfim, não há problema, né? Só estou dando um exemplo. Talvez não sejam liberais econômicos. Isso depende, né? O liberalismo econômico, ele tem uma ideia de ausência de estado de regulação na economia, né? Uma desregulamentação econômica. Então aqui, né, eu estou falando do liberalismo político, né, do liberalismo em relação a direitos fundamentais. Então, basicamente, hoje, em todas as democracias, o Estado tem que ser liberal. Se não for liberal, há um problema de qualidade democrática. Vocês já leram, por acaso, a Constituição brasileira? Lá na Constituição brasileira existem os chamados direitos de primeira geração. Está no artigo 5º da Constituição brasileira. Nesse artigo existem alguns incisos que vão tratar sobre alguns temas. Entre eles, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, né? Então, por acaso, mesmo que vocês tiverem uma ordem de prisão contra vocês, essa ordem ela deve ser respeitada um certo horário para irem até a casa de vocês, prenderem vocês, por exemplo. Existe também uma questão de direito sobre a correspondência. Ninguém pode violar a correspondência de vocês, vocês têm direito. Existem o direito à liberdade de expressão. O Locke, que foi o primeiro autor a visualizar isto naquele momento, esses direitos também são chamados de direitos negativos. Como assim, professor? Como é que um direito pode ser negativo? O direito é sempre positivo. Tomem cuidado. O negativo é o negativo em relação ao que o Estado não pode fazer. Ou seja, a negação de possibilidade de utilizar o poder do Estado, no caso de um rei, de um governante, de um presidente, que ele não pode, de maneira alguma, ir contra a tua vida
a tua liberdade ou a tua propriedade privada. Esta é a compreensão de Locke. E isto, pessoal, é fundamental para compreender a construção de todo o arcabouço jurídico dos países democráticos atuais. Então, por isso que nos países de democracia liberal, que vocês... Depois eu vou falar alguns exemplos mais práticos ainda na aula de hoje. Tu tem que ter o respeito à propriedade privada, tu tem que ter o respeito à liberdade de imprensa, à liberdade de expressão. Se não houver isto, então os direitos liberais têm problemas. Tem problemas. Então um Estado, um país que respeite todos esses direitos é chamado um Estado liberal. Significa que ainda é uma democracia? Não, calma lá, vou chegar lá, tá? Mas então eu gostaria que vocês tivessem isso claro do que é o liberalismo político. Isso é uma questão fundamental, tá? Vocês agora já estão sabendo o que é, não vão me confundir com essa palavra, por favor. Jean-Jacques Rousseau, esse suíço, né? Nasceu em Genebra, se eu não me engano, né? O Rousseau, filho de relojoeiro. O Rousseau, ele é considerado um democrata radical, né? Alguns autores importantes como Marx têm uma tradição que vão buscar em Rousseau, isto aí, ok? Ele é um dos principais intelectuais de influência da Revolução Francesa. Notem que ele morre em 1778, a Revolução Francesa eclode basicamente um pouco depois de uma década depois, né, 1789, né? Então ele já tinha falecido, não pôde presenciar essa revolução. Segundo Rousseau, a soberania popular, a vontade popular, ele tem uma ideia de vontade geral muito própria dele, ela não pode ser representada, ou seja, ele tem uma frase muito famosa no Contrato Social onde diz o seguinte: o povo inglês se pensa livre, está muito equivocado. Somente o é durante a eleição dos membros do parlamento, enquanto são eleitos. É escravo, não é nada. Ou seja, aqui ele faz também talvez uma crítica àquela ideia de que há uma certa democracia na Inglaterra, embora no século XVIII é impensável falar em democracia hoje na Inglaterra, não existia, tá, pessoal? Isso aí hoje é uma coisa... Estava nascendo, claro, mas o número que a população votava era ridículo. Mas mesmo assim, ele acreditava que a democracia ela não poderia ser delegada a outras pessoas, ou seja, não poderia haver representação, senão não há democracia, né? Então, ele é considerado um democrata radical por isso. O Rousseau tem interpretações mais difíceis assim a respeito da ideia do contrato social dele, ok? E Rousseau também é contra a propriedade privada. Né, ele tem um famoso discurso onde ele fala, né, maldito aquele que foi o primeiro que fincou aqui um pau numa terra e disse que essa terra sou eu. Foi este que inventou, digamos, a ideia, a noção de propriedade privada. Né? Então ele é muito pensado pelos marxistas, pelo menos nesse pensamento aqui, ok? E aqui, pessoal, nós temos então um encontro entre democracia e representação política. Até o século XIX, os autores clássicos que vocês vão estudar, sempre, anotem isso aí, por favor. Tenham sempre isso em mente, tá? Prestem atenção, parem de mexer no zap aí, tá, pessoal? Os autores clássicos, quando falam até o século XIX, eles pensavam a democracia antiga dos atenienses. Por isso que às vezes faz sentido considerar que não existia em nada uma ideia de democracia naquela época, porque realmente, pelo que eles comparavam em relação ao que o Aristóteles, Platão viveram lá antes de Cristo, eles estavam pensando naquela democracia bem antiga, anterior a Cristo, ok? Então eles pensavam no modelo ateniense. Todos esses autores aqui, ó, Maquiavel, Hobbes, Locke, Rousseau e Montesquieu, por exemplo. Agora, quando é que então, professor, a gente teve esse start, esse grande pensamento de achar que representação
é igual à democracia. Aí é que está a grande pergunta. Foi em Tocqueville? Foi em John Stuart Mill, esses autores, né? Onde é que foi os autores que começaram ali, vocês vão ver em Teoria Política 2. Então, quando você estiver em Teoria Política 2 e estiver vendo Stuart Mill, vocês pensem, será que esse foi o primeiro autor que vinculou a noção de democracia à representação política? Vocês nunca tinham parado para pensar nisso, né? Aposto que não. Então, vejam bem, a gente utiliza uma palavra que é de origem de democracia direta, tá? De democracia lá grega, ateniense, lá clássica, com uma coisa nova, que é a representação política. A representação dos parlamentos, ela tem uma história bastante específica, e é principalmente falar da história inglesa aqui, tá, pessoal? A ideia do parlamento desafiar o rei, aos poucos, né? E isso foi um processo tortuoso, muitas guerras, muitas lutas e tal, históricas entre diversas camadas, aristocracia, burguesia, comerciantes, enfim, tem uma história própria, que aqui eu não vou retratar. Então, a partir ali mais ou menos do século XIX, ou seja, mais ou menos ali em torno de 1830, 1850, começou-se então a pensar que, enfim, bom, essas coisas são as mesmas coisas. Ou seja, a gente poder eleger representantes e nos representar no parlamento também é uma ideia de democracia, coisa que até então não era pensado. Isso é uma coisa nova, ok? E diante disso, o liberalismo também avança. Então, eu diria que a democracia atual, a democracia em que a gente vive, é um encontro de 3 elementos, tá? A ideia da democracia antiga, ateniense, que eu mostrei para vocês, a ideia de liberalismo, que nasce lá no século XVII, ou seja, os direitos individuais, os direitos de primeira geração, tá? E também a ideia de representação política, que é uma ideia já mais do século XIX. Quando nós unimos esses 3 elementos, representação, liberalismo e democracia, é que nós temos então a chamada democracia liberal representativa do século XX e do século XXI que a gente conhece hoje. Então tomem este cuidado, tá? Por favor. Vamos falar mais sobre agora a democracia no próximo vídeo.